Olá, esse é o canal Descomplica Brasil e hoje nós vamos descomplicar a segurança do paciente. Mas antes, deixa teu like, te inscreve no canal, nos acompanhe nas redes sociais. E eu, se fosse você, não pulava esse vídeo. Descomplica Brasil. 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 Você sabe o que é segurança do paciente? Manter ele a salvo no hospital? Pois é, muito mais do que isso. Nós do Descomplica Brasil entrevistamos o Dr. Salvador Gulo Neto, especialista em segurança do paciente e que mora lá em San Diego, na Califórnia. Confere aí. Então, doutor Salvador, eu queria que o senhor contasse um pouco do senhor e o que é a segurança do paciente. Tá ótimo. Regis, inicialmente dizer que para mim é uma honra, né, poder estar participando do teu programa, né, poder estar compartilhando, aproveitar esse teu espaço nobre aí para poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, que é exatamente sobre isso que tu está salientando aí, foi mencionado pelo Guilhermano, né? Nós trabalhamos especificamente com uma coisa chamada segurança do paciente, né? Segurança do paciente é uma coisa, às vezes as pessoas me perguntam, mas como assim segurança do paciente, né? Tu vai num hospital, tu vai numa clínica, tu vai receber um atendimento de saúde, a sensação que tu tem é justamente que tu estás no lugar mais seguro possível. Uhum. Porque tu tá, né, te tratando, tá procurando recurso para tratar uma enfermidade que tu tenha, né? Claro. Mas o fato é, Regis, que todos os tratamentos de saúde, e cada vez mais, eles são muito complexos. E tem muitas variáveis envolvidas nos tratamentos de saúde. Eu gosto de fazer um exercício com um paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, por câncer. Olha a quantidade de etapas que são necessárias para que tu possa fazer esse tipo de procedimento. Tem um pré-operatório, tu tem exames, tu tem transfusão sanguínea, tu tem laboratório, tu tem o próprio ato cirúrgico, tu tem o pós-operatório. E isso são uma série de etapas que são sujeitas a falhas, sujeitas a riscos para as pessoas, né? Eu sempre digo para os meus pacientes que todo o procedimento médico, mesmo que seja assim uma extração de unha ou simplesmente tomar uma aspirina, ele vem junto com alguma possibilidade de algum que a gente chama de evento adverso, ou de algum efeito, o público chama, o público leigo em geral chama isso de efeito colateral, né? Ah, como eu. Isso, né? Os que são ligados aos medicamentos, a gente chama mais comumente de efeito colateral, mas existem outros que são bem comuns e que talvez eu te dando alguns exemplos vai ficar mais fácil. Por exemplo, infecção hospitalar. A gente sabe que a maioria das infecções hospitalares ocorrem por uma transmissão de germes que ocorre dentro do próprio hospital por uma dificuldade que os profissionais às vezes têm de fazer a higiene adequada das mãos, né? Então existe um protocolo de segurança que delimita os momentos adequados que cada profissional tem que lavar as mãos antes de tocar em cada paciente. Né? A esta ciência, né, a gente chama de segurança do paciente. E tu pode me perguntar assim, nossa, mas isso é tão sério, isso é tão grave? Regis, isso é a terceira causa de morte dentro dos hospitais hoje, é os chamados eventos adversos, né? A gente está falando que esse tipo de situação é uma situação global? Global, esse é um problema global. Onde tem um hospital, onde tem uma unidade de saúde, o problema é o mesmo. É natural que em alguns países e algumas regiões onde tu tens um treinamento e tu tem mais recursos financeiros e recursos humanos, os resultados são melhores do que em outros onde tu tem os recursos mais frágeis. Isso é natural, onde tu tem lugares onde as pessoas são mais treinadas e outros menos treinadas. Mas este é um problema que ele é global, ele é em todos os lugares. Para te ter uma ideia, nos Estados Unidos, no ano passado, em torno de 200 mil pessoas morreram nos hospitais americanos em função dos chamados eventos adversos. Aqui eles chamam de medical errors, né? Então são essas falhas de processo, tu coletar o exame da pessoa errada, tu fazer a cirurgia, em vez de operar a perna direita, tu opera a perna esquerda, opera o local errado, essas coisas acontecem. Um paciente, por exemplo, que tem fragilidade para se locomover e as pessoas não levantam a grade da cama dele e ele cai de noite, faz um traumatismo craniano. Tudo isso a gente engloba numa ciência chamada segurança do paciente, né, que vem sendo norteada mundialmente pela Organização Mundial da Saúde. Isso não é um movimento
dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa. Não, isso é um movimento liderado pela Organização Mundial da Saúde. O senhor está em San Diego e o senhor trabalha em algum hospital dentro dessa área? Isso, na verdade eu não estou trabalhando especificamente num hospital, eu vim para cá por justamente fazer um pós-doutorado, né, na universidade, na San Diego State University, na escola de enfermagem, né? Escolhi especificamente uma escola de enfermagem porque os médicos sabem muito fazer diagnóstico e fazer tratamento, mas as pessoas que são mais especialistas no cuidar das pessoas, dos pacientes, são os enfermeiros, né? Eles historicamente são quem realmente fazem o tratamento, quem eles entregam o tratamento ao paciente, né? Na verdade, quem prestam o cuidado nas enfermarias. Então, eu tenho muito respeito pela classe dos enfermeiros, tenho aprendido muito com eles e vim aqui fazer meu pós-doutorado, justamente me especializando cada vez mais nessa questão de segurança do paciente e justamente tentando validar os dados de uma empresa que eu estou trabalhando, uma empresa de tecnologia, né? Temos uma plataforma, temos um aplicativo, hoje trabalhamos com uma solução justamente para informar as pessoas, os pacientes, sobre os riscos que eles podem ter nesses hospitais e ensinar as pessoas também como elas podem se proteger, como elas podem ter a sua internação mais segura, tendo o seu próprio apoio, né? Um processo de educação das pessoas e corresponsabilização dos pacientes e familiares. Eu queria entender como é que está a situação geral nos Estados Unidos de contágio e especificamente aonde o senhor está. Essa é a primeira pergunta. Perfeito. Bom, estamos todos numa epidemia global, né? É uma pandemia mesmo, como foi definido pela própria Organização Mundial da Saúde, né? Os Estados Unidos hoje ele já é o top 1 em número de casos, né? Ele está junto com a China lá em cima nos primeiros lugares. Felizmente aqui no estado que eu tô, San Diego é na Califórnia, né? No estado da Califórnia. A Califórnia hoje ela é o terceiro ou quarto estado nos Estados Unidos do ponto de vista de novos casos e de mortalidade, né? Vamos dizer assim, 360 mil casos que já existem hoje nos Estados Unidos, aproximadamente a metade deles é no estado de Nova York. E começou muito por causa das características de Nova York, né? Então, a estrutura ali de Manhattan, né? Muito vertical, as pessoas morando em edifícios, né? Muitos viajantes, né? A gente sabe que o aeroporto, o Kennedy, nos Estados Unidos, ele é hub mundial, né? Muita gente circula por ali, muita gente que vem da China, inclusive. E teve uma velocidade de propagação muito rápida, né? Porque o movimento de lockdown lá, ele chegou um pouquinho atrasado. Diferente, Regis, do que aconteceu nas outras regiões dos Estados Unidos, né? Então, como eu te disse, desses 360 mil casos, mais ou menos a metade é em Nova York e a outra metade é espalhada em todos os outros 50 estados americanos. Então, tu vês que tem uma desproporção muito grande, né? Aqui na Califórnia, nós estamos com os números bem inferiores, né? Nós estamos na faixa dos 4 mil casos infectados, uma mortalidade em torno de 1,5% a 2%, que está dentro dos números e tal. Mas a impressão que se tem, isso não é uma opinião minha, né? Isso é uma opinião inclusive do CDC de Atlanta, que a gente tem acompanhado as entrevistas com frequência, é de que o lockdown na Califórnia funcionou de uma maneira muito adequada, né? E isso, linkando com o nosso tema principal do nosso assunto aqui, que é segurança do paciente e a infecção por coronavírus, né? As pessoas têm que entender que a razão pela qual se decidiu fazer um lockdown horizontal foi justamente para preservar a segurança das pessoas, a segurança dos pacientes. A taxa de letalidade deste vírus, ela não é tão assustadora. Ela fica na faixa de 1,5% a 2%. Se a gente fizer uma comparação neste sentido com as outras doenças virais, por exemplo, pega a própria gripe por vírus influenza, que é a nossa gripe comum, ela tem uma mortalidade parecida com isso. O problema deste vírus, especificamente do coronavírus, é que ele é um vírus novo, não? Ele é um mutante do coronavírus e ninguém havia sido infectado por ele. Ninguém tem anticorpos contra este vírus. E além disso, ele tem uma velocidade de disseminação na comunidade muito elevada. Então, o fato ocorre que muita gente fica doente ao mesmo tempo. Eu acho que é importante salientar isso para as pessoas, que quando muita gente fica doente ao mesmo tempo, tu pode sobrecarregar o sistema hospitalar e acontecer como aconteceu na Itália, onde tu não tinha recurso suficiente para atender todo mundo que ficava grave. Dentro disso, eu quero explorar uma situação. Muita gente não sabe que, pelo menos aqui no Brasil,
que o sistema de saúde aí é diferente. Aqui nós temos o SUS, que de uma certa forma acaba funcionando, tem os seus problemas, mas acaba funcionando, mas aí é mais baseado em cima dos planos de saúde. Como é que isso funciona dentro dos Estados Unidos? Porque se a gente está falando mais de uma medicina privada, que tipo de sistema... A gente está falando que sobrecarrega o sistema privado de saúde? Exatamente, Regis. Vou explicar rapidamente para as pessoas entenderem, né? No Brasil, nós temos o SUS. O SUS atende no Brasil em torno de 70% da população, né? E por mais que a gente se queixe do SUS, o SUS é um programa maravilhoso que ele dá acesso às pessoas a ter a oportunidade de te tratar. A maior dificuldade que a gente enfrenta no SUS não é a qualidade do tratamento, porque os hospitais que prestam atendimento ao SUS, em geral, são os mesmos hospitais e os mesmos profissionais que prestam atendimento privado, né? Então, tu tens um tratamento de alta qualidade quando tu entra dentro do SUS. Cirurgia cardíaca, transplante de órgãos, enfim, os UTIs, os tratamentos mais sofisticados são cobertos pelo governo. Os tratamentos de HIV? Todos eles são cobertos, inclusive o Brasil é pioneiro nisso, na época ainda do ministro José Serra, quando ele quebra a patente dos medicamentos para HIV, e o Brasil vira case mundial em função disso. O fato é que a gente tem uma dificuldade de acesso no Brasil. A gente não tem um programa de estrutura de saúde da família muito bem organizado, então as pessoas têm o hábito de pegar qualquer gripe ou dor de garganta e ir para dentro de um hospital, e aí tu não tens uma estrutura adequada para atender todo mundo, tá? Então, só falando de Brasil. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, eles não têm um programa público como o SUS. Eles têm 2 programas, que é o chamado Medicare e o Medicaid. O Medicare é um apoio para quem tem mais de 60 anos de idade, e aí entra a faixa de risco do coronavírus, e entra o Medicaid, que é para as pessoas que realmente não têm condição, e aí são alguns programas especiais de apoio do governo. Mas aqui esses programas assim, são alguns, por exemplo, né, pacientes que estão em tratamento de câncer, pacientes que estão em tratamento de HIV, pacientes que fazem tratamento de doença renal crônica. Tu tens programas específicos, pessoas que vivem em nível de indigência, são homeless, enfim, são algumas particularidades que podem dar acesso ao Medicaid, como eles chamam aqui. Mas a base do sistema de saúde americano, ela é privada. Todas as pessoas têm plano de saúde, né, seja pela empresa ou porque elas mesmas pagam, a maioria das pessoas tem. E aqui tem uma coisa diferente do Brasil. No Brasil a gente tem um plano de saúde, né? Por exemplo, em Porto Alegre é muito comum, né? Eu trabalhei e sou cliente da Unimed Porto Alegre. Tu tens a tua carteirinha da Unimed Porto Alegre e se tu precisar de qualquer tipo de assistência, tu vais com a tua carteirinha e se está dentro da cobertura, a Unimed paga por tudo. Aqui nos Estados Unidos, não. Tu sempre tem algum grau de coparticipação, que pode ser pequeno ou grande, dependendo do quanto tu contratou no teu plano, né? E isso é um problema porque, por exemplo, eu estava falando ontem, eu já morei aí, eu morava em Nova York. Eu tenho uma prima que ela nasceu aí, se criou aqui no Brasil e voltou. Ela hoje mora em Hamptons, que é um lugar de veraneio, né, de pessoas de renda per capita muito alta, né, de classe social muito alta. E ela disse assim para mim, primo, a gente fez uma live ontem, eu estou preocupada, porque meu plano de saúde não cobre como plano de saúde de milhões de pessoas. E, então, assim, eu estou me cuidando e pedindo a Deus que eu não fique doente. Esse é um grande problema, Regis. Porque e ela disse que tem várias falhas no sistema de saúde e nos próprios planos, na cobertura. Né? Aí eu queria perguntar uma coisa. A gente, desculpa atropelar, não, imagina. Mas assim, eu preparei algumas perguntas aqui dentro do que a gente está falando, e eu queria saber o seguinte, dentro dos hospitais, nessa realidade dos Estados Unidos, como é que fica, por exemplo, eu estou internado por uma hérnia, uma operação de hérnia, eu estou me recuperando, mas tem uma ala que tem infectados de Covid-19 que estão sendo tratados. Como que fica essa relação, já que muitas vezes você vai ter um enfermeiro ou um médico que desceu lá, foi no CTI, né, e aí pegou e tratou aquele paciente, e aí ele vai me tratar que eu estou lá por uma outra razão. Eu posso ser contaminado por esse manuseio do médico pegar a enfermeira e primeiro cuidar de uma pessoa com Covid e depois vir me cuidar?
Como é que está isso? Como é que está a separação? Pode, mas na verdade o que a gente faz? Hoje existem, não é só pelo Covid, né? Isso é mais antigo do que o Covid, né? O Covid ele é uma doença infecto-contagiosa. Existem várias outras doenças que são também infecto-contagiosas, alguns tipos de pneumonia viral, meningite, por exemplo, é uma bastante famosa, que as pessoas dizem, tem alguém com meningite, cuidado para te não chegar perto e tal. Bom, existem uma série de precauções que a gente toma justamente para proteger as pessoas que não têm a doença. Então, em geral, essas pessoas que têm uma doença infecto-contagiosa, elas estão colocadas num local que é reservado, onde tu tens o acesso limitado a essas pessoas. Inclusive, tu faz restrição de visitas, tu não permite visitas, né? E são poucas as pessoas que têm acesso a essa pessoa que está doente e ainda está contagiando a doença, né? E mesmo essas pessoas que estão em contato com esse paciente que está doente, existe uma série de precauções que são tomadas, né? Existem os chamados EPIs, que são os materiais de proteção. Tu tem máscara, tu tem aqueles óculos especiais, as pessoas usam luvas, tu tem que higienizar as mãos quando tu entra e sai. Existem aventais especiais. Logo depois que tu tem o contato com essa pessoa e tu sai do ambiente, tu tens que remover e desprezar todo aquele material, tu tem que passar por um processo de descontaminação. Enfim, existem uma série de protocolos, isto tudo é segurança do paciente, né? Então, as organizações que hoje estão melhor estruturadas, elas têm fluxos bem definidos. Tu deves ter percebido aí em Porto Alegre, não sei se tu tivesse recentemente em algum hospital, mas eu tenho notícia dos meus colegas em Porto Alegre de que os hospitais estruturaram, por exemplo, dentro das emergências e dos pronto-atendimentos, tu tens 2 entradas hoje. Tu tens uma entrada, em geral, que é para os pacientes que estão lá com dor de cabeça, dor de barriga e sintomas outros, e tu tens, em geral, um pronto-atendimento específico para pessoas que estão com sintomas respiratórios. Então, tu vê que desde o fluxo de entrada, a gente já tenta fazer uma separação das pessoas para evitar essa transmissão cruzada. E o contágio, como é que está o contágio dos profissionais de saúde? Porque isso é uma grande preocupação aqui no Brasil, e uma dúvida, né? Então, assim, como estão muito preocupados, nós brasileiros que estamos aqui, estamos muito preocupados com os profissionais de saúde, como é que isso está aí? Você estava falando de questão de todo o material de proteção, né? Que é descartado, mas existem casos de enfermeiros e médicos se infectando, e mais ou menos como é que seria a quantidade disso? Existe uma porcentagem, algum dado? Existem alguns dados, Regi, mas os números não são muito precisos, porque como as coisas têm acontecido numa velocidade muito rápida e os números de comparação, eles não são fiéis. O que eu quero te dizer com isso? Como a gente não testa todo mundo, a gente acaba testando só as pessoas que estão doentes, então a gente não sabe exatamente quantas pessoas têm realmente esse vírus ou não. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque em torno de 70% a 80% das pessoas que têm essa virose, vamos dizer assim, o Covid, que tem o coronavírus, essas pessoas vão ser assintomáticas, não vão ter nenhum sintoma, ou eventualmente vão apresentar sintomas leves. Então acaba ficando difícil de tu saber qual é a porcentagem de profissionais da saúde. Mas a gente sabe sim que os profissionais da saúde, eles estão mais expostos, obviamente, porque eles estão trabalhando com isso, né? Inclusive, uma das políticas de segurança que se adota nos hospitais hoje é que os profissionais da saúde que se encontram em faixa de risco, eles estão sendo retirados da linha de frente. Então, se tu és um profissional da saúde que tu tem mais de 60 anos ou mais de 55 anos, tu já tem uma doença associada, tu tem diabetes, tu tá em tratamento de algum câncer, ou tu tens algum transplante, enfim, essas pessoas estão sendo liberadas de ter que trabalhar justamente pelo elevado risco que elas têm, o mais elevado risco de mortalidade do que comparado com outro grupo, né? E me diz uma coisa, como é que, dentro dessa situação, como é que o governo americano está lidando com isso? Porque, assim, existe na mídia prós e contras, né? Um presidente... Eu quero saber, assim, na prática, o governo está tomando as medidas certas,
certas, alguma coisa pode melhorar? Como é que o senhor está avaliando isso? Bom, vou te dar aí de novo aí minha avaliação técnica pessoal, né? E eu gosto de sublinhar isso. É isso mesmo que eu gosto de sublinhar isso, Regis, porque tá cheio de experts hoje falando sobre o assunto, né? Porque a redes sociais e TV tá todo mundo bombando e todo mundo tem uma opinião, né? A impressão que nós temos e que eu, Salvador, tenho pessoalmente é que o governo americano tomou as medidas corretas. Eles adotaram o lockdown horizontal na grande maioria dos estados. Mais de 85% dos Estados Unidos hoje ainda vive o lockdown horizontal, ou seja, essa reclusão, isolamento, distanciamento social, isolamento dentro de casa, liberado para algumas pequenas coisas que são básicas, né, como ir ao supermercado, à farmácia. As escolas estão suspensas, shows e tal, exatamente como no Brasil. Por que eu acho que isso foi adequado? Eu gostaria de argumentar, porque países que adotaram a outra política chamada isolamento vertical, de isolar somente os grupos de risco, eles tiveram reveses bem importantes, tiveram que voltar atrás. E aí eu gosto de citar 2 exemplos que são bem nítidos da população. O primeiro o mais grave deles, e todos conhecidos, é o da Itália, na região de Bérgamo, que aconteceu. Eles começaram a ter os casos de coronavírus e foram alertados pela necessidade de fazer o lockdown horizontal e trancar todo mundo em casa. E houve um movimento muito grande da classe empresariada dizendo que o turismo na Itália não poderia parar, né? E talvez esse tenha sido um dos grandes motivos do preço que eles pagaram pela elevada mortalidade que veio na sequência, e todos nós sabemos. O segundo país que teve uma experiência muito similar com essa, mas reverteu isso, foi a Inglaterra. A Inglaterra, há cerca de 2 semanas e meia atrás, até 2,5 semanas atrás, estava praticando o chamado isolamento vertical também, só com os pacientes de alto risco e os idosos em casa, mas teve uma publicação do Imperial College que chegou ao conhecimento do primeiro-ministro britânico, e eles reverteram completamente a política e determinaram um lockdown horizontal para todo mundo, e, na minha opinião técnica, felizmente fizeram a tempo ainda de controlar a disseminação mais violenta do vírus. Descomplica, Brasil.